Oi, meus amores! Hoje a gente vai fazer esse olho aqui bem lindão, bem Natal, com os pincéis lindos que eu recebi da Macrylan. Esses pincéis são da linha Performance e eles são maravilhosos, porque eles são pincéis de precisão e são feitos para não manchar a sua maquiagem. Então vem comigo que vocês vão amar. Começo usando essa sombra e o pincel P13, ele é bem fofinho, mas ao mesmo tempo ele te dá muita segurança para começar fazendo esfumado. E aí eu venho trazendo aos poucos para o côncavo, coloco mais sombra bem no finalzinho para poder potencializar o tom dessa sombra e ficar nesse tom que está. Venho com um tom mais escuro e aplico bem no final com batidinhas e vou varrendo para fora com o mesmo pincel. Isso vai fazer com que todo esse tom fique mais difuso. Depois disso, eu venho com um pincel P11 e passo um corretivo ali fazendo um cut crease para poder deixar a minha sombra mais branquinha. Eu pego a sombra mais clara da paleta e venho com esse mesmo pincel, tá? Esse P11 é muito maravilhoso. E aí depois eu retoco com o pincel P13 e as sombras mais escuras, tá? Para poder ficar bem difuso e não marcar o claro com o escuro. Com o pincel P11 eu faço um delineado de batom para poder ficar bem vermelho. E aí eu venho passando bem rente aos cílios, tá? E com ele mesmo eu pego o glitter prensado que tem na mesma paleta e vou aplicando antes desse batom secar. Aplico com bastante cuidado, esse pincel é um pincel de recorte maravilhoso e ele consegue fazer todo o delineado sem problema algum. Depois disso, limpo o pincel, pego a sombra mais clarinha e potencializo ali o meu tom para poder ficar bem certinho e vou corrigindo todo o delineado se ficou algum borradinho. Com esse mesmo pincel faço toda a minha linha d'água. Olha como ele fica perfeito. Ele é maravilhoso, gente. O melhor pincel de recorte que eu já usei. Com o pincel P9, eu pego a sombra mais clarinha que eu fiz o recorte lá em cima e venho limpando o meu esfumado, tá vendo? Ele vai deixar sem nenhum tipo de borradinho e tirar todo o glitter. Esse pincel é muito cheinho e não deixa manchado, ele consegue fazer uma limpeza maravilhosa. Com este pincel perfeito cônico de pó e contorno, ele é o P2, tá? Eu dou acabamento em toda a minha maquiagem. Esse pincel é muito macio e ele vai em todos os cantinhos do rosto. Essa foi a maquiagem, meninas, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês!